Nossa história começa há mais de 2 milhões de anos atrás, quando nos tornamos Homo habilis. Nossos ancestrais ficaram em pé, Homo erectus, e caminhar ereto com apenas as duas pernas, liberando nossos braços e mãos para outras atividades, como criar ferramentas. Nos sentimos mais seguros para nos deslocar. Fomos nos tornando mais humanos, e nosso cérebro cresceu mais que das outras espécies, nos dando uma enorme vantagem no desenvolvimento de tecnologia, principalmente o fogo. Foi a primeira grande evolução humana. O domínio do fogo, com estes outros atributos, permitiu que nossos ancestrais pudessem explorar o meio ambiente, se deslocando por toda a superfície da Terra. Éramos caçadores-coletores. Caminhar e se deslocar está na origem da nossa humanidade. Nos tornamos inteligentes, Homo sapiens. Passamos a usar as informações e entender como as coisas ao nosso redor ocorriam. E de forma muito simples, passamos a lidar com a ideia de futuro. E criamos o conceito de cultura, que se baseia de iniciar coisas que terão resultado no futuro. Isso nos levou a outra revolução importante para a humanidade, a Revolução Neolítica ou Agrícola. A agricultura nos ensinou a plantar, semear e cuidar para colher mais adiante. E aqui nossa história fica interessante. Tivemos que nos fixar em lugares escolhidos para habitar. Éramos habitantes da terra, caminhando e descobrindo lugares. E tivemos que nos fixar em locais apropriados para o desenvolvimento da agricultura. Nos estabelecemos, termo que usamos até hoje. Estabelecimentos residenciais e comerciais na origem do latim stabilis, que significa firme, inteiro. Literalmente, capaz de ficar de pé, de stare, estar, ficar em pé. Dá origem também à palavra estabilidade e estar. Ou seja, como grupos humanos, nos estabelecemos em locais e desenvolvemos comunidades com grandes populações. E assim criamos modelos de habitação nos mais diversos pontos deste planeta. E construir casas, e várias outras construções monumentais, pirâmides, que marcaram a nossa história. A cada desenvolvimento tecnológico, vamos nos especializando e nascem profissões. Pensadores sobre cada assunto. Surge o arquiteto. Alguns dados mostram que desde o planejamento destas construções, havia uma intenção clara de desenho construtivo, com plantas e detalhes para representar as ideias construtivas muito similares às atuais. Hammurabi. O famoso Código de Hammurabi teve sua origem na Mesopotâmia, enquanto era governada por Hammurabi, entre 1792 e 1750 a.C. Esse código tinha como base a lei do talião, que punia o criminoso de forma semelhante ao crime cometido. Conhecido como o primeiro código de leis da história, já tratava da figura do arquiteto e de suas responsabilidades. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém não a faz sólida, resultando daí que a casa venha a ruir e matar o proprietário, esse arquiteto é passível de morte. Se ao desmoronar, ela mata o filho do proprietário, matar-se-á o filho deste arquiteto. Popularmente ficou conhecido pela expressão olho por olho, dente por dente. O antigo conceito da figura do arquiteto quase como um deus, e que sobreviveu até recentemente, tem origem nos mesopotâmicos, que consideravam o ofício de construir um dom divino ensinado aos homens pelos deuses, e assim a arquitetura se desenvolveu na região. A escassez de pedras e madeira nesta região fez surgir um dos produtos construtivos mais utilizados até hoje, os tijolos, na época cozidos ao sol. Também a argila, que será o material de construção mais usado. Canal. Além das famosas pirâmides e quantidades de templos do Egito e Mesopotâmia, outra importante civilização se desenvolveu concomitantemente na mesma época na América do Sul, Caral, no Peru, datando de 3700 a.C. Este local pode ter sido a área mais densamente povoada do mundo, exceto, possivelmente, o norte da China. O desenho de instalação no local pode ser considerado hoje um grandioso planejamento urbano. E os desenhos das edificações demonstram especial interesse e diferenciação entre a arquitetura monumental nas pirâmides,
a arquitetura pública nas praças e da arquitetura residencial. Teve um planejamento coerente com o meio ambiente, trazendo conceitos de ecologia, sustentabilidade e de equilíbrio entre as construções e o próprio meio ambiente raramente visto nos dias atuais. A casa, a morada. Todo este desenvolvimento social e sua relação com a arquitetura e a construção civil nos permitiu dar especial atenção à casa, o edifício que independe do tipo construtivo, tamanho, local, vai permitir ao indivíduo constituir sua moradia, sua família e lar. Nos últimos anos, a casa passou a ter destaque em nossa sociedade e em especial da mídia, acentuada pelo Covid-19. Muitos passaram a falar da casa como local seguro, o local higiênico para manter nossa saúde, o refúgio dos males urbanos. A morada e a moradia se tornaram extremamente importantes no mundo contemporâneo. O termo moradia, morada, tem origem no latim morari, que dá origem a muitas palavras também que a gente utiliza hoje, como demorado, moroso. Então, quando a gente fala em morada, nós estamos falando, na verdade, do tempo. O que morare significa algo mais lento, retardar-se, aquilo que acontece de uma forma mais lenta. Por isso, quando a gente utiliza o termo demorado, nós acreditamos que estamos tratando de alguma coisa que levou mais tempo para ocorrer. Quando a gente fala em moroso, nós estamos falando de uma coisa que leva mais tempo para se deslocar. A morada é o espaço, a moradia, onde o tempo ocorre de uma forma mais lenta, diferente do habitar. Habitar, por exemplo, nós todos somos habitantes desse planeta. Habitar significa estar neste local, estar neste planeta. Morada, moradia, tem a ver com tempo. Não apenas estar dentro de um ambiente, de um espaço, de uma casa, mas sim encontrar neste ambiente um tempo mais lento. Isso é extremamente importante no mundo contemporâneo, porque a vida social se tornou num ritmo extremamente ágil, rápido, após a Revolução Industrial. Com a máquina a vapor, o trem, os aviões, os carros, a gente vive numa vida frenética na cidade, e quando a gente chega num ambiente, que pode ser a nossa casa, e ali encontramos um respiro, a gente percebe que naquele local o tempo muda e que a gente anda, se desloca de uma forma mais lenta, nós chamamos aquele espaço de morada e moradia. O que ocorre é que o mundo contemporâneo tem muita informação. É tanta informação que a gente não consegue acompanhar. É difícil de a gente ter tempo para ler tudo que está ao nosso alcance. Antigamente não era assim. E esse antigamente é muito recente. O professor passava para o aluno as informações porque não havia livros, depois o aluno copiava do livro, depois a gente começou a ter acesso às bibliotecas, aos livros, informações, a outros meios visuais, e hoje a informação está com a gente, andando com a gente no nosso mobile. Bom, o que isso trouxe é que a gente não tem parado para refletir de uma forma mais profunda, que é necessária, sobre alguns termos que são muito importantes para a arquitetura e o design de interiores. A casa, o edifício, o domicílio, a residência, o lar, a moradia, o habitar, né? São todas
palavras que significam coisas diferentes. Acabamos usando de uma forma rasa todas as palavras com o mesmo significado, e o que está equivocado. Nós não deveríamos confundir esses termos, porque o seu significado é importante para nós. A casa está na pauta de todo mundo, a partir da pandemia para cá, muito mais ainda. Está na mídia o tempo inteiro. Porém, talvez a casa não seja tão importante quanto o lar. Talvez a casa não seja tão importante quanto a moradia. Falando da casa, nós estamos nos referindo ao desenho de um edifício. Esse desenho do edifício é arquitetura. A moradia, o lar, estão além da arquitetura. Então, como nós temos muitos termos que também são utilizados por todas as pessoas, né? Diversos profissionais utilizam esses termos, ou seja, a casa não é uma palavra que pertence ao arquiteto, assim como o habitar, né? Não pertence apenas ao arquiteto, são vários. O biólogo fala do habitat, o antropólogo fala do habitat, ou seja, várias profissões tratam disso. Mas é muito importante que o arquiteto e o designer de interiores, eles eduquem seus clientes e expliquem as diferenças e tratem de cada conceito adequadamente. Quando você fala com um advogado, ele explica claramente que a culpa é diferente do dolo. Você ter uma pena por culpa pode render alguns anos de cadeia. Você ter uma pena por dolo deve render muitos mais anos de cadeia. Então, assim como o advogado vai utilizar os termos adequados no momento adequado, os profissionais que lidam com arquitetura e interiores também devem educar e transmitir para os seus clientes, para seus amigos de convivências, a todo momento o significado correto de cada palavra, porque elas transmitem conceitos adequados. Morar e habitar. Trago um pouco da minha experiência enquanto bióloga, zoóloga, e tendo coletado e trabalhado em várias florestas, em vários ambientes naturais. É muito interessante que, para os animais de maneira geral, o morar, o habitar, o abrigo, ele é um lugar onde ele se reproduz, onde ele constrói muitas vezes por vários meses, por um tempo bastante longo, buscando as melhores alternativas com relação a vento, com relação à estrutura, aos materiais, tecendo muitas vezes cuidadosamente um ninho, um abrigo, onde ele vai se reproduzir, onde ele vai ter seus filhotes, onde ele vai ter segurança. É muito interessante o quanto ele se protege nesses abrigos, o quanto isso é importante no ciclo de vida deles e o quanto isso traz uma semelhança com a nossa moradia, com a nossa habitação. Os animais procuram e constroem seus abrigos, suas moradas, na maioria das vezes temporariamente, mas mesmo sendo temporária, ela é construída com muito cuidado. Onde ele encontra segurança, é onde ele encontra aconchego, é onde ele se protege de predador, é onde ele busca a melhor posição com relação ao ambiente. São critérios às vezes muito sutis, seja com relação à escolha do material que esteja mais próximo de onde ele está construindo o seu abrigo, seja o que dá mais resistência para o design do ninho, do abrigo. Quando a gente traz o verde, quando a gente traz os elementos naturais para dentro de casa, eu acho que a gente busca um pouco dessas origens, dessa relação com o ambiente que muitos dos animais também trazem quando constroem seus abrigos, seus ninhos, seus locais de reprodução. Embora muitos animais tenham ali a construção do seu abrigo, do seu ninho, de uma
muito localizado, é muito importante entender a casa como sendo um ambiente maior, como sendo a nossa natureza, a maneira como a gente cuida de tudo isso e o quanto que nós somos afetados pelas mudanças, sejam de temperatura, de clima, de poluição e portanto, né, a casa, o morar, ele também é, num sentido muito mais amplo, o mundo todo, né? Me vem uma história à cabeça agora que as amigas da minha filha, quando vêm aqui em casa, um dia uma delas virou para mim e falou assim: tia, a sua casa parece uma escola de yoga. Eu dei muita risada disso porque você vê que instintivamente uma criança de 8, 9 anos sentiu ali alguma coisa que remetia a uma estética de um silêncio, meditação, uma prática espiritual. Não sei o que aquela criança tinha como repertório, mas ela associou aqui as coisas como estavam em casa com uma escola de yoga. Aquilo me marcou tanto porque eu acho que a questão do silêncio, ela traz uma estética de introspecção. E o silêncio para mim, desde sempre foi uma questão importante. Porque, primeiro, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ouvir meus pensamentos e eu sempre gostei muito de me conhecer, de conhecer a qualidade do meu caminho nessa vida. E para conhecer o meu caminho, a qualidade do meu caminho, quem eu sou, eu preciso de momentos de silêncio. Não é que eu vivo uma vida eremita, uma vida isolada. Não, eu estou aqui no meio da zona oeste da maior cidade do país, que é uma efervescência. Inclusive, quando eu mudei para cá, é uma região que tem muitos bares, tem muita agitação, tem muitos jovens, o movimento cultural aqui é muito forte. E quando me perguntaram, nossa, você foi morar ali naquele bairro? Eu falei, é justamente lá que eu exercito o meu silêncio, que eu provo que o meu silêncio é verdadeiro, é no meio do barulho que eu provo que o meu silêncio é verdadeiro, mas para isso eu tive que construir o meu refúgio, que é a minha casa, que traz para mim essa sensação de abrigo, de relaxamento, de introspecção, de meditação. Quando eu estou na minha casa, eu me sinto meditando. Eu posso passar horas aqui em silêncio, fazendo meu trabalho, mexendo nas minhas plantas ou até com os meus filhos. E por que o silêncio é tão importante? Porque eu acredito que ele é como se fosse um remédio para os nossos tempos. Tempos muito barulhentos, tempo de muita opinião, de muita falação, fala mesmo, né, com a voz e fala nas redes sociais, é um movimento intelectual, do intelecto muito forte. A gente precisa se regenerar e o silêncio, ele é regenerador. E é engraçado a gente usar esse termo, né, de regeneração interna, quando o mundo também pede tanta regeneração dos espaços de meio ambiente. Então, a gente está sempre dialogando, a nossa vida está sempre dialogando com o que está acontecendo no mundo. Quando eu silencio, quando eu venho, por exemplo, para minha casa, que eu criei uma estética que me favorece essa introspecção, esse conforto, essa sensação de acolhimento, de carinho, eu consigo apaziguar todas essas vozes, toda essa barulheira, para não só me perceber, mas também perceber o que está acontecendo pelo mundo. Eu tenho um caso muito interessante para falar a respeito de silêncio e o silêncio também, esse silêncio contemplativo. Um pouco antes de eu mandar meu livro para a editora, para a versão final, eu escrevi o livro, né, que fala sobre escuta e silêncio. Eu recebi um livro da editora Vozes, um dos livros do filósofo Byung-Chul Han. Ele tinha acabado de escrever o livro Infocracia e eu já tinha mandado meu livro para a editora. E no livro do Byung-Chul Han ele falava que a crise da democracia é a crise da escuta atenta. Nessa hora eu liguei para minha editora e falei, manda meu livro de volta porque a gente vai ter que ter esse trecho do Byung-Chul Han. Eu, em silêncio, uma jornalista aqui no Brasil, consegui, de certa maneira, me conectar com isso que ele também estava pensando lá na Alemanha. E a gente, de certa forma, cada um no seu ofício, escrevendo e falando sobre isso, falando sobre o valor disso. Então, de novo, é sim por causa do silêncio, dessa introspecção, de eu estar num ambiente quase que é uma escola de yoga, mas ao mesmo tempo é uma convocação
às pessoas, aos profissionais, aos arquitetos, por exemplo. Eu sou louca com design e arquitetura, da gente pensar como trazer mais introspecção, mais presença, mais agora, e não mais consumo, não mais fetiche, mais essência. Quando a gente vai para o exercício do silêncio pessoal, quietinho, sem divulgar para ninguém, né? Acaba virando um jeito de olhar o mundo. É um jeito silencioso, não só isso, é um jeito contemplativo de olhar para a vida. E eu espero mais arquitetos contemplativos, mais jornalistas contemplativos, mais políticos contemplativos, porque eu acredito que o barulho faz parte da nossa comunicação, a gente precisa se comunicar. Eu amo me comunicar, trocar com o outro, mas o silêncio, ele é o momento em que a gente consegue organizar toda a nossa inteligência para dar o nosso melhor para o mundo. Uma das entrevistas que eu fiz para o meu livro foi com a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, e ela fala a respeito de algumas cores e de alguns estímulos da natureza que são remédios naturais para o estresse. Pesquisas apontam que a cor favorita, natural, a cor favorita do ser humano é o azul do céu. Eu não sei como que foi essa pesquisa, mas ela conta isso no meu livro. Então, os itens, né, a natureza traz muita restauração para a gente, de modo a gente olhar para a natureza. Isso já é um processo de restauração do nosso, da nossa ânima, do nosso interior. Então, quando eu recorro à natureza, por exemplo, na minha casa, eu tenho as minhas plantas, gostaria até de ter mais. São ferramentas que também, de alguma maneira, me conectam com a natureza, e a natureza me conecta com o meu interior. Percebe, isso é uma prática. Onde você está, tem verde, tem cores com tons de terra, aquilo te traz uma sensação, não sei, de nossa, aqui eu estou tranquila, não preciso interpretar tanto. Sem fazer uma crítica, mas se a gente vai para Faria Lima, é o oposto disso, né? É cinza, é metal, é produção. E tá tudo certo, ali aquele lugar é para isso. Agora o que eu digo é, a natureza vai me trazer esse silêncio, a natureza vai me trazer essa restauração. E não à toa que grandes cidades do mundo estão buscando essa consciência de trazer a natureza para os seus espaços. Eu acho que é devido a um cansaço mesmo, é um cansaço de tanta informação, é um cansaço de tanto estímulo, é um cansaço de tanta opinião. A gente pode fazer das nossas cidades lugares mais bonitos de se viver, né? E aí nesse ponto eu acho que ciência, a inteligência se conecta com filosofias espiritualistas que falam mesmo que estamos nessa vida, passamos por esse lugar para torná-lo mais bonito. E quando eu falo mais bonito, é esteticamente bonita, a estética de uma casa, mas é a estética dos meus valores, são os meus atos, é a minha política. Então, a minha pergunta é, como eu posso deixar o mundo mais bonito? Como eu posso deixar a minha casa mais bonita, o meu bairro mais bonito, a minha cidade mais bonita? E eu posso adiantar para vocês, de acordo com as minhas pesquisas, que a busca pelo silêncio, a meditação e essa prática ajuda a gente a ter intelecto mais claro para a gente visualizar lugares mais bonitos para a gente viver. Falar de morar, de habitar é sempre complexo, né? Porque nós temos diferentes escalas do habitar, né? E uma delas, obviamente, é a casa, o nosso núcleo familiar, o nosso ponto de aconchego, mas temos outras escalas que também se manifestam na nossa forma de entender os lugares, né, como espaços de habitar, né? Então, o nosso bairro, a cidade como um todo também é nosso espaço de habitar. E isso muitas vezes fica esquecido, tanto pelas pessoas como pelos profissionais, né, de arquitetura. Criar essa relação de afeto com o entorno, né, ela é extremamente importante. Isso gera a identidade, né, da gente.
né? Então faz parte da nossa memória afetiva, faz parte do nosso repertório espacial, como a gente entende e usa o espaço urbano, né? Então, entender que a cidade é uma continuidade da nossa casa é uma situação urgente e importante, né? Eu acho que a pandemia, uma das coisas que a pandemia trouxe muito forte, né, é a importância, né, desses espaços no bairro, né, essas ruas, ter ruas arborizadas, ter praças, parques, né, para tirar a gente daquele espaço de confinamento, né? Então é muito importante que a gente entenda que a cidade também é nossa casa, né? E ela tem um arquiteto holandês, o Aldo van Eyck, que ele fala que a casa é uma pequena cidade, né, porque dentro dela a gente tem diferentes usos e espaços, e a cidade é uma casa grande, né? Então, quando a gente entende que a cidade é uma casa grande, a gente desenvolve uma outra relação com o espaço urbano, a gente entende ele como um espaço habitado, como parte do nosso vínculo afetivo, com as nossas memórias de infância, né, a rua da nossa casa, onde a gente brincava, né, torna parte de como a gente introduz os nossos filhos, né, nesse entendimento da cidade, faz com que isso fortaleça a nossa relação de afeto com o território e também fortalece a nossa cidadania, né? A gente cria uma participação muito mais ativa porque ela vem de um lugar de ocupação, de afeto, né, de uso desses espaços e de cuidado desses espaços. A cidade não é só o pano de fundo do nosso habitar, ela é parte, né, do nosso habitar, né, um elemento que compõe, né, o nosso repertório do que é morar, né? Então, desde as nossas lembranças de infância até o que a gente quer deixar de legado, né? Nós, como profissionais que trabalhamos e atuamos e construímos cidade, né, a gente precisa fazer essa arquitetura maravilhosa e acolhedora, não só para dentro, né, intramuros, mas extramuros, né? O que a gente tem para ofertar, né, para a cidade? Qual é o nosso legado para compor um cenário urbano mais afetivo, mais humano, né, mais agradável, né? Então, isso acho que é uma tarefa que todos nós, arquitetos e urbanistas, temos que ter, né? Qual é o legado que a gente deixa, não só para o nosso cliente direto ali que compra, né, aquela casa e que a gente desenvolve o projeto pensando nele, mas qual é o legado que aquela casa ou que aquele edifício, ou que aquele comércio vai deixar para o bairro, né? Como que ele compõe esse cenário que faz com que aquela rua seja uma rua agradável de se passear, uma cidade ocupada com as pessoas na rua, é uma cidade muito mais segura, né, muito mais atraente, né, o comércio fica muito mais ativo. Então, o movimento de bem-estar que a gente cria para dentro, a gente precisa criar também para fora. A gente precisa devolver e criar uma relação mais afetiva com o nosso entorno imediato, né, com a rua, mas também com o resto da cidade, né? Acho que essa é parte da nossa tarefa como arquitetos, urbanistas, designers, né? O que a gente deixa, né, de qualidade para construir uma cidade mais humana, mais amável, mais bonita, mais sustentável, né? E eu acho que morar significa ir para além do intramuros, né? Ir e construir essa grande casa que é a cidade de uma forma muito mais acolhedora, né? Não esperar que os outros façam, mas qual é a nossa contribuição aí nesse projeto coletivo. Cidade é um projeto de construção coletiva e permanente, né? E ela é a nossa grande casa. Então, nós arquitetos não podemos esquecer que essa também é a nossa missão. Então, na verdade, o que nós estamos tratando é sobre o tempo de nossas vidas. Assim como na moradia a gente encontra um tempo mais lento, a arquitetura e interiores podem contribuir muito para que a família, o ser humano, aquele indivíduo que vai estar residindo naquele ambiente, sinta aquele espaço, aquele ambiente como uma moradia, ou seja, ele sinta lá um tempo mais lento. Por isso eu gosto e sempre trato e alerto ao uso do slow design. O que é o slow? O slow é um tempo mais lento,
A gente confunde o slow como uma coisa muito devagar, né? Que demora muito. Na verdade, ele tem a ver com um tempo mais lento que a máquina, muito mais próximo da natureza. Aproveitar o tempo da natureza a nosso favor. A arquitetura é isso, é escolher o sol, a ventilação, olhar as estrelas, são aberturas que permitem observações da natureza, conviver com a natureza. Então esse tempo que tem a ver com a natureza, a gente passou a chamar o slow. É o tempo analógico, que permite aproveitar as estações. E o slow design contribui muito nos interiores, escolhendo os materiais adequados, com as texturas adequadas. As pessoas convivem de uma forma mais lenta, né, com os ambientes. Desta forma, ele sente que o tempo muda. E é aí que ele começa a perceber que aquele ambiente pode ser a sua morada, que aquele ambiente pode ser a sua moradia. E quem propiciou isso foram os profissionais de arquitetura e interiores, principalmente com escolhas de produtos e materiais adequados para que ele sinta essa mudança do ritmo do tempo e assim aproveite mais, de fato, o tempo de sua vida. Acho que a casa é mais uma questão física, né? O imóvel, o apartamento, a construção civil em si. Eu acho que a casa, o lugar que você vai habitar, mas ainda é uma construção apenas, né? Eu acredito que o morar, ele é uma coisa tão profunda e é uma relação muito pessoal, né? A casa, a nossa casa, a casa das pessoas, ela acaba sendo uma extensão do próprio ser humano, de como a gente é, do que a gente sente. Acho que todo mundo tem uma questão que a casa é aquele lugar seguro, né? Ele é o lugar que te acolhe, é o lugar onde você acorda, é o lugar para onde você volta. Então, assim, o morar, a casa, a arquitetura, eu acho que são elementos tem que estar muito alinhados. Você tem que, um bom arquiteto, um bom projeto, ele sempre procura entender o cliente, entender como ele é, o que ele sente, quais são as expectativas, o que ele quer, né? O que ele espera quando ele chega em casa, o que ele sonha. Então, assim, um lar, ele é muito mais do que um espaço, do que um ambiente. Você tem muita emoção, você tem... as pessoas têm carinho pela casa, eles têm uma ligação, é muito bacana. Inclusive, eu acho que uma casa nova, um projeto novo, ele tem um tempo de maturação, né? A pessoa muda, e aí depois de um tempo que aquilo vai ficando com a cara dela, né? Às vezes um sofá meio amassado, um quadro que a pessoa coloca, encosta uma coisa ali. Então, assim, a pessoa vai trazendo a sua personalidade para aquele espaço. É muito legal quando você entra na casa de alguém e imediatamente você percebe, nossa, essa casa é sua cara, esse apartamento é sua cara. Então eu acho que esses são os projetos de sucesso, são as casas de sucesso, mesmo quem não tem profissional, quem faz sozinho. Acho que quando a pessoa se dedica àquilo e põe amor, você consegue reconhecer aquele ambiente. Então eu acho que desde que o ser humano começou a morar nas cavernas e a gente começou a ver aquelas pinturas rupestres, você vê que já tem uma relação de morar, do espaço. Se você estuda um pouco da moradia indígena, das ocas, então assim, cada civilização, cada grupo de pessoas tem as suas características. E o mais interessante é que elas são totalmente diferentes. Se você, como eu falei, se você pega uma tribo da Amazônia e de repente você pega um grupo de
aborígenes na Austrália, assim, o morar é totalmente diferente, mas cada um tem a sua cara, tem a sua característica, e isso está muito ligado, eu acho, à relação humana com o espaço. E eu acho que por isso, por esse motivo, nós precisamos buscar exatamente em tudo aquilo que projetamos o que mais nos agrada, o que mais agrada o meu cliente. Então, cada projeto tem um toque. Eu tenho clientes que gostam de claros, mas eu tenho clientes que amam o escuro. E eu tenho que respeitar o gosto, a necessidade, o desejo, o sonho, a vontade e mostrar se verdadeiramente aquilo é importante para ele. Hoje, mais do que nunca, nós temos que nos preocupar muito com a natureza, muito com o futuro e muito mais com as próximas gerações. Temos que cuidar do sol, temos que cuidar da água. Nós estamos vivendo um momento muito louco no clima. Temos que cuidar, aproveitar, usar o sol a nosso favor. Vamos lá aquecer nossa água, ter água contínua, aproveitar água de chuva, temos momentos de chuvas fortes. Vamos guardar nossa água, podemos regar nosso jardim, enfim, podemos usar para os vasos sanitários, fazer tantas coisas, né? Então vamos pensar todos juntos e termos a nossa casa perfeita, cuidando, obviamente, dela como patrimônio para o futuro. E nós passamos pela vida por momentos de transformações. Isso é cíclico, às vezes 5 anos, às vezes 7 anos, e de repente aquela casa que era tão encantadora perde o encanto e tudo muda e você precisa de uma casa maior, de um quarto maior, de um espaço de estudo, de uma brinquedoteca, enfim, tudo vai mudando e esse é o perfil do meu cliente. Felizmente, eu tenho a alegria de passar não só pelo momento do meu lugar, mas também pela transformação. A transformação desse cliente, quando ele muda de ciclo e felizmente volta a me procurar. A casa é uma coisa, é uma extensão da nossa pele. Para mim, é tão especial, é uma expectativa ir para uma casa nova. É uma relação de muita intimidade. Quem já se mudou e teve aquele momento que você anda descalço a primeira vez no chão da sua casa nova e entende que foi feita aquela intimidade com a sua casa, que agora essa casa é sua, né? A primeira vez que foi à noite, olhar a cozinha, não é um momento de intimidade com as suas coisas, né? Não é só um ambiente, claramente não é. É mais do que isso. A gente trata o tema na arquitetura de como é morar, né? As pessoas procuram um arquiteto porque eu acredito muito que elas buscam mais que um morar, é ter um lar. Né? Porque morar, eu acho que no geral, morar, lar, casa, para a pessoa que não se importa muito de ter um espaço que ele possa, né, ter aquela, poxa, esse é meu lar, eu acho que é morar, é para casa, dormir, acordar no dia seguinte, sair de casa e trabalhar, não chega a ser um lar, né? Mas eu acho que a pessoa que procura um arquiteto, eu acho que ela até ter um lar, né, onde que ela vai se sentir num lugar que ela vai saber que só poderia ser dela aquele espaço, né? Isso acontece muito. Você às vezes vai num lugar e você fala, poxa, né? Você vai num apartamento de algum amigo e tal, e você entra nesse apartamento, o apartamento é maravilhoso, né? Mas você fala no seu íntimo, você vai lá no fundinho do seu íntimo, você fala, poxa, é lindo, maravilhoso, mas eu não moraria aqui, né? Então, assim, entender isso é realmente porque não é a tua essência, né? A tua essência é um pouco diferente daquilo, né? O teu ser é diferente do ser do seu amigo ou da sua amiga. Então, eu acho que o lar representa muito isso, onde você se sente bem, onde você sai da sua casa querendo voltar para ela, né? E não que você não quer voltar, né?
Então, o lar é lar com alma, né? Voltando com a alma por aí. É a sua alma que volta e fala, abre a porta da sua casa e fala: não poderia ser outra pessoa a não ser a minha família ou eu para morar nessa casa. Uma casa, quando nós pensamos numa casa, nós queremos idealizar um espaço ideal para as nossas necessidades. Então, nós começamos a pensar nos movimentos diários que nós queremos ter, nos espaços, né? E começamos a planejar e a idealizar o espaço necessário para cada ambiente dela. Então, nós meticulosamente nós desenvolvemos a ideia do que é o espaço que eu preciso ter dentro da área que eu obtive ali. Então, nós desenvolvemos cada espaço de acordo com a necessidade que nós vamos utilizar no nosso dia a dia. A gente faz um trabalho bem personalizado. Como exemplo, no mesmo edifício, a gente fez em média uns 10 apartamentos, 10 clientes diferentes. E desses clientes tem um casal com filhos, casal com sogra, casal que recebe gente, família que mora fora, que recebe hóspedes, enfim. Então, o que a gente trabalha? Para entender o que esse cliente ele quer, como é que ele quer morar, como que ele quer receber as pessoas, como que ele quer no dia a dia da casa dele. Então, isso interfere também no entorno e no próprio estrutura do empreendimento. Se é casa, se é um condomínio residencial, um condomínio vertical ou horizontal, enfim, de casas. Isso interfere também no projeto, porque se, por exemplo, no estúdio, eu não preciso ter espaço de lavanderia, tem lavanderia comunitária, tem espaço de coworking, não precisa trabalhar no próprio apartamento, ele pode trabalhar no coworking do empreendimento. Se o filho estuda próximo, se ele vai para a escola, assim, isso facilita muito, ele vem para casa, ele consegue almoçar em casa, tem uma vida melhor, assim, uma rotina melhor, assim, tanto para os pais como para o filho. O casal também, se o escritório é próximo, se ele também tem que trabalhar híbrido, um pouco em casa, um pouco no escritório, se na casa, o lugar onde ele trabalha, o escritório, tem que ser adaptado, esse lugar confortável, um lugar prático, que ele consegue sentar e já trabalhar, não precisa aquele negócio, hoje é escritório, amanhã quarto de hóspede, amanhã não sei o que lá. Então já tem uma estrutura bem montada. Então isso é pensado dessa forma, personalizado, tanto é que esses 10 apartamentos que eu fiz nesse edifício, nenhum é igual ao outro, nem na parte de decoração, porque cada um tem um gosto, um costume, né? E nem na parte de distribuição dos ambientes, é bem diferenciado, assim, se você entrar num do outro, falar, não é nem o mesmo prédio, entendeu? Então isso é um fator importante, que a gente valoriza o indivíduo, valoriza o nosso cliente e a forma do que ele quer morar, habitar. E a casa não pode ser pensada separadamente do condomínio, do entorno, do bairro e da cidade. Então, na verdade, é um processo, né? Um processo de proteção, um processo de acolhimento, um processo de bem-estar, mas não é só isso. Eu sempre falo que é uma possibilidade de se autoconhecer, porque a gente consegue ter uma noção de onde a gente está, do momento que a gente está da vida. E com tantas escolhas, né, oferecidas pelo mercado, a gente consegue escolher aquilo que vai fazer parte, então, daquele momento. Então, é um processo de autoconhecimento, né, que vai impactar em todos os membros da família. E isso independe do tamanho do imóvel ou da condição que ele esteja, né? Na verdade, a gente adentra num outro universo. E esse universo da casa, ele não é só mais composto por uma pessoa e a sua residência, né? Como aquela questão da casa e do nosso corpo físico, mas sim com todo mundo que está envolvido. Então, eu costumo falar muito que o bastidor principal é a essência das relações humanas. Então, aquilo que é construído durante esse processo, né? E isso, assim, desde o construtor, desde o corretor de imóveis, a equipe que vai acompanhar e vai fazer a obra, as empresas que participam, né? Então, a de marcenaria, de acessórios, o mobiliário.
e depois, num outro passo, até os seus novos vizinhos. Então a gente percebe que nesse lugar vão ser contadas novas histórias, dos capítulos que vão vir da sua vida. E essas histórias vão ser formadas famílias, as crianças vão crescer, vão virar adolescentes, as amizades vão ser comemoradas, né? As dificuldades vão ser ultrapassadas nesse ambiente, que é um ambiente propício, né? Para que a gente possa se sentir cada vez mais apto e seguro a passar de uma fase para outra. Mas sem dúvida nenhuma, esses anos todos, né, de experiência como arquiteta, auxiliando, né, e fazendo a ponte entre clientes e fornecedores, sem dúvida nenhuma, aquilo que é construído, as relações todas é o que fica. E por isso que tem, né, essas amizades que são construídas entre as empresas participantes, entre a mão de obra, entre a família, e isso gera os novos apartamentos, as novas casas, as outras fases. Então, realmente é uma relação intrínseca. Nós cuidamos muito da parte funcional e estética. Então, eu fico com a estética. E eu fico com a funcionalidade versus estética. Mas a parte mais satisfatória quando a gente vai visitar o cliente é entender a organização, como aquilo serviu o espaço para ele, seja da cozinha, do quarto, como ele conseguiu organizar tudo, como aquilo facilita o dia a dia dele. A relação dele com a família, porque a organização melhora muito o convívio com a família. Familiar. Além da estética. Acaba sendo um ponto de criação, né? Isso. Acaba que as pessoas encontram nesse lugar não só a parte do morar, né? Mas desenvolve esse lado criativo da família como um todo. Acabam criando novos momentos familiares, né? E quando nos perguntam por que nós no Estúdio nos dedicamos tanto aos lares, às famílias, que a gente tem o prazer em conviver, a resposta é muito simples, que a gente sabe desse poder transformador que um lar bem projetado, bem criado, bem sonhado, porque a gente sonha junto com os nossos clientes, pode trazer para uma família, para quem for habitar esse ambiente. E o impacto transformador que tem na vida das pessoas. Uma casa, para mim, é um templo familiar, né? Quando a gente fala em moradia, em lar, em casa, que para mim tem toda uma conotação muito idêntica, eu passo sempre do princípio, quando eu vou conversar com o meu cliente, eu tenho uma forma muito, muito particular para fazer essa anamnese junto com o meu cliente ou com as pessoas que vão conviver naquela casa. O que é casa, né? O que é moradia, o que é habitação? Eu acho que são conceitos diferentes, porém parecidos, porque a habitação é onde a gente pode habitar. Eu posso habitar qualquer lugar, né? Agora a moradia não, a moradia é o meu lugar, é onde eu vou morar, onde eu vivo. Então eu acho que tem diferenças de habitar, de morar, né? Sempre tem que pensar que o morar, ele é um local onde a gente passa o nosso tempo, onde a gente realmente vive, diferente do habitar. Porque o habitar, eu sou habitante de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, né? Mas onde eu moro? Onde é a minha casa? Eu moro na minha casa, eu vivo nela eu estou, nela eu passo o meu tempo, e é ela que tem que ter a minha identidade, é ela que tem que ter a minha cara, tem que ter o conforto, é nesse local, é nessa casa, na minha moradia que eu tenho que me sentir bem. Então a gente enxerga a casa que vai além do imóvel, né? Ela só está completa, o projeto só está completo quando o dono vai e habita aquele espaço, né? Então o nosso papel é entender os desejos, as necessidades, o sonho daquela pessoa e conseguir transformar isso, materializar isso de uma forma espacial. Tendo em mente que habitar esse espaço vai ser o lugar onde essas pessoas vão criar as memórias delas, vão ter momentos de introspecção, vão ter momentos mais íntimos, momentos mais de convivência coletiva, e vai ser lá que elas vão construir
as suas memórias mais íntimas, mais felizes ou mais tristes. Eu acredito que a relação entre o ser humano e a casa, ela atinge diversas áreas, né? Principalmente em relação à qualidade de vida, à saúde, a bem-estar, a circulação. Então, quando a gente faz as primeiras reuniões com os clientes, a gente sempre tenta entender qual que é a dinâmica da família, como a família funciona, qual é a forma de receber da família, qual é a forma de circular da família, se eles têm alguma questão em relação à saúde, se eles precisam de algum tipo de mobilidade diferente ou alguma questão que seja necessário que a gente dê atenção a isso no projeto. Então, eu penso que assim, antes de apresentar qualquer layout ou qualquer apresentação de projeto final, a gente sempre pensa, número 1, em funcionalidade, né? Então, eu acho que a estética, ela vem em segundo plano, ela é super importante, obviamente, mas primeiro a gente entender qual é a necessidade do cliente, quais são as principais coisas que eles precisam, o que a gente precisa incluir nesse projeto para que ele atenda de forma personalizada a cada família, né? Porque cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um tipo de vida, cada cliente recebe de uma forma diferente do outro, né? Então eu acho que a casa está obviamente sempre diretamente relacionada com o bem-estar das pessoas, né? A casa como que eu posso dizer, é o lugar de segurança das pessoas, então é importante que o cliente se identifique com isso e que a gente, como profissionais que personalizam cada projeto, é importante que fique a cara do cliente, que atenda ao cliente suas necessidades em todos os aspectos, né? Então, desde físicas, desde locomoção, desde iluminação, ventilação e todos os aspectos que possam englobar isso. A minha leitura, quando eu falo, ou quando eu ouço, ou quando eu penso em casa, eu estou mais voltado para uma estrutura física deste lugar, né? Está muito mais ligado às paredes, ao processo construtivo, aos materiais utilizados, na utilização ou não de materiais mais sustentáveis ou de maior sofisticação tecnológica. Então, a estrutura física eu atribuo mais à expressão casa. Quando quero me referir a alguma coisa mais emocional, alguma coisa mais humanizada, quando eu quero me referir ou quando me vem o sentimento da utilização de espaços móveis e estruturas que integram mais o ser humano, nesse sentido eu utilizo mais a palavra moradia, de se morar, né? Então, para mim, quando eu falo casa, eu estou falando muito mais dos aspectos físicos, que envolve aquilo que nós já falamos. Quando eu falo em moradia, me vem um sentimento olhando mais para o ser humano. A gente tem a casa propriamente dita, né, a construção, e a gente tem a nossa casa, que é a partir do momento em que a gente está ali vivendo, tendo experiências, colecionando momentos, enfim. Aí isso se torna a nossa casa, o nosso lar, né? Casa começa... Eu acho assim, a gente tem a primeira casa da gente, né? Que é o nosso ventre materno ali. E eu acho que a primeira casa que a gente pode lembrar, a gente não lembra, mas a gente vivenciou aquilo. E essa mãe que nos gera, nos leva para casa dela, né? Quando a gente nasce. E ali começa toda uma história, né? Então casa é afeto. Casa, para mim, é um local onde a gente... é o nosso refúgio, né? Então, você vai trabalhar, você vai passear, você vai viajar, recarregar as energias, assim, num outro local. Mas qual é o ponto sempre? É a nossa casa.
falo, eu uso muito essa frase, que a casa é só uma casca. É só um pedaço onde a gente está lá dentro. E como que a gente faz para aquilo virar um lar? A gente precisa se preocupar com muitas coisas, obviamente. Claro que tem as questões que são de ergonomia, que a gente precisa estar atento em ter uma bancada numa altura adequada para não ter uma dor nas costas, da gente poder usar a casa com conforto, né, visando essa questão da ergonomia. A gente precisa sim ter todas as questões funcionais atendidas. Então, se eu gosto de cozinhar, eu tenho que ter uma cozinha que eu possa fazer os meus preparos. Ou se eu gosto de assistir filme, eu tenho que ter um espaço, uma TV bacana, um sofá gostoso. Então a gente tem que pensar nas questões funcionais. Mas muito mais do que isso, a gente tem que pensar em quem nós somos e o que a gente quer para aquela nossa casa, o que tem que ter dentro dessa casca para a gente poder chamar de lar realmente. Eu digo que a gente tem que ter um papel muito mais de orientação, a gente tem que ouvir aquilo que a pessoa está buscando e orientar aquilo que deva ser feito, obviamente e principalmente nas questões técnicas, que elas são essenciais para um sucesso de uma moradia, né? O conceito de lar é uma coisa mais diferente de casa. Quando a gente fala de casa, a gente está falando de um espaço físico, algo concreto. Quando eu falo lar, é uma coisa onde não vai ser construída com algum tipo de material. Vai ser construído na base de memórias, laços afetivos. Então a diferença de casa para lar é isso. A casa é algo físico e o lar é algo sentimental. Então tudo aquilo que vai te proporcionar conforto, lazer, memórias afetivas, eu chamo de lar. Nós temos clientes diferenciados. Às vezes um cliente me procura para fazer uma casa para venda. Então assim, ele não procura algo para ele procura algo que vai ser construído, que ele vai conseguir vender para um determinado cliente. Claro que eu tenho que procurar ter esse cuidado para fazer algo vendável, para atingir o máximo de número de famílias. O lar já é algo mais diferenciado. O cliente me procura para fazer a casa dele, a casa onde ele vai morar, a casa onde ele vai realizar um sonho de construção. Então é uma coisa mais íntima do próprio cliente. Então ele vai me passar o feedback dele, me passar os programas de necessidades, tudo aquilo que ele sonha na residência, para a casa dele. Que é ali que ele vai ter os seus momentos com a família, vai criar os seus laços afetivos e vai ter aquele sonho realizado. A casa só se torna lar quando tem um indivíduo, né? A partir do momento que você consegue colher informações para poder fazer aquilo para alguém, né? Então daí isso tem que ser munido de informações, né? Porque cada pessoa é única, cada pessoa vai constituir uma família ali, ou já tem uma família, então você vai pensar a casa para essa família, ou você vai pensar a casa para esse indivíduo que quer construir uma família. Cuidar da casa é uma necessidade. A gente passa grande parte da nossa vida dentro do nosso lar ou desejando retornar para o nosso lar. Tá aí a importância. Então, quando as pessoas procuram um serviço de um especialista para cuidar do lar, existe uma grande confiança e a gente não pode esquecer que o projeto é feito para o outro. Então, o primeiro passo é aprender a ouvir o nosso cliente e captar da melhor maneira e com a maior sensibilidade as necessidades e os desejos que ele tem para quando ele retorna para a casa dele, para o momento dele de lazer, de conexão com os familiares, né? No momento de sentar à mesa, fazer uma refeição com os seus. Então, o trabalho de arquitetura é um trabalho de grande intimidade e de uma necessidade muito grande de empatia, de atenção. A relação da casa com o ser humano é muito importante. A casa é o lugar da segurança, do abrigo, do aconchego, e tudo isso inclui o conforto e a praticidade.
porque a vida nos dias atuais exige isso. É o local que acolhe depois de um dia cansativo de trabalho, de convivência com as pessoas que amamos, desde a decoração até a organização. Cada detalhe pode ser a expressão da identidade de quem nela habita. E o que é o teu bem-estar dentro da sua casa quando você resolve fazer uma obra, uma pequena reforma, uma grande construção, uma pequena construção? O luxo ou o simples? O sofisticado ou não? Isso não tem a menor importância. Eu acho que o importante na vida do ser humano é você entrar na sua casa, você se sentir bem. Você vai contratar um profissional, de modo geral, sim, 99,9% sim. Por quê? Porque isso é de grande importância. Eu acho que esse é um papel que o arquiteto tem, é projetar algo especial para aquela família, que vai habitar aquele lugar, que vai se sentir pertencente àquele espaço, com uma história, com objetos que lembram, né, da família. Então acho que tem uma série de fatores para poder fazer esse projeto especial. Quando a gente recebe esse cliente, a gente também faz esse trabalho. Eu acho que isso é extremamente enriquecedor num mundo que hoje, com toda essa correria do dia a dia, da vida moderna, as pessoas estão mais em casa, curtindo mais a sua casa, né, o seu cantinho. Então, eu acredito que esse é um caminho de sucesso para que o cliente crie uma expectativa para mudar para aquele espaço e seja realmente feliz com a família dele. Essa preocupação não só do arquiteto, mas dos parceiros, dos fornecedores conseguirem atender esses anseios, né, e realizar esse sonho que é deixar o cliente habitar dentro do espaço que ele tanto deseja. Então, por exemplo, quando a gente fala da habitação, no caso das esquadrias, no caso do vidro, que está ali principalmente para trazer a segurança, né, do fechamento da envoltória da casa, do fechamento dos vãos. O vidro e a esquadria, ela está ali para também não ser vista, para fazer a conexão do ambiente interno, da moradia, daquele ambiente de proteção do cliente, né, do morador, mas ela está ali para também não ser vista, para fazer a conexão com o ambiente externo, a conexão com a natureza que está em volta, com a paisagem, com o ambiente urbano, com a vizinhança. Nos últimos anos a gente tem conseguido colocar mais voz num tema que para mim sempre foi de uma atenção grande dentro do escritório, né? Há mais de 20 anos eu trabalho com projetos personalizados, residenciais personalizados, e eu enxergo bem o mercado basicamente dividido, setorizado entre escritórios que trabalham com projetos autorais e escritórios que trabalham com projetos personalizados. Então, como o nosso foco aqui sempre foi o projeto personalizado, desenvolvido especificamente para o cliente, sempre, né, a gente procurou desenvolver pesquisas e trabalhos internos para melhorar cada vez mais a nossa percepção do morar, que é muito único e diferente para cada pessoa, né, para cada cliente, e deixou, né, não só eu, ao longo desses anos todos, mas como a equipe, preparada para lidar com essas questões mais ligadas ao ser humano, assim, não tanto a arquitetura como expressão de arte, expressão de uma linguagem, desenvolvimento de uma linguagem, que não tem certo nem errado, são vários caminhos diferentes. Então, o morar com a pandemia, eu acho que trouxe essa discussão também para fora das rodas de arquitetura, né? Para fora dos círculos de discussão de conteúdo mais profissionais, e trouxe realmente para um assunto geral, por conta da demanda mesmo, né? Então, assim, os usos da casa, a casa voltou a agregar novos usos que já existiram no passado. Com o tempo da vida moderna, isso foi se perdendo, as casas estavam sendo cada vez mais dormitórios, e a pandemia trouxe um retorno
ao que era um morar mais global, né? Assim, mais global no sentido das atividades do dia a dia. Então, as pessoas passaram de novo a receber mais na casa, como já não faziam antes. Sem dúvida, né, o home office é uma coisa que é um tema que não tem como a gente não abordar hoje com 100% dos clientes. O cliente pode até não ter uma demanda oficial de uma necessidade de um home office fechado, mas em algum momento da vida dele profissional do dia, ele vai precisar de um canto ali, que seja um canto ele vai precisar. Fora as atividades das crianças, da família. Então, assim, essa percepção só entrou num preparo que a gente já vinha, né, há muitos anos trabalhando com essa questão do projeto personalizado. E é isso, a casa ela precisa atender a família, né? Pelo menos o meu cliente e o público-alvo que eu trabalho, né? Não é um cliente que busca ali uma linguagem, uma assinatura que quer replicar no espaço dele, onde ele não tem uma participação nesse processo. Para mim não faz sentido eu ter a casa sem o ser humano, e o ser humano precisa de uma casa. E como que a gente pode relacionar, né? Você é arquiteta, você vai fazer um projeto, como é que você começa? Qual é esse processo, né, de entender como é que vive esse ser humano para eu fazer a melhor casa para ele? É isso, é conversar, é entender. Cada ser humano vive de uma maneira diferente, tem uma aparência diferente, cada um tem uma verdade única, né? Tem um jeito de falar, de pensar, de agir, de se comportar em sociedade. Então tem pessoas que gostam de viver sozinhas, tem pessoas que gostam de receber, tem pessoas que só recebem em casa alguém que é muito íntimo, ou alguém de família, ou alguém que está morando junto. Então essa casa vai ser feita especificamente para essa pessoa, para esse ser humano. E quanto mais a gente entende como vive, né? Como é que pensa, quais são as atitudes desta pessoa ou destas pessoas, mais fácil da gente traduzir isso em projeto. Por quê? Né? A casa vai trazer um aconchego. Eu falo muito que a casa traz cura. Por que a casa traz cura, o escritório traz cura? Porque quanto mais no ambiente natural a gente está, mais confortável a gente vive. Né? Se eu coloco alguém que é muito tranquilo, que gosta de conforto, que gosta de cores claras, para trabalhar ou para viver num ambiente com cores muito fortes, exuberantes, com muitas formas, isso vai gerar um estresse. Então, quando a gente vem para o lado positivo, o que eu vou trazer para cada ser humano? Né? Se eu gosto de receber, né? Se você que vai morar nessa casa gosta de receber, eu vou criar ambientes agradáveis para a gente trazer pessoas para esse convívio. Se eu gosto mais sou mais intimista, gosto de um canto de leitura, gosto de conforto, eu vou usar acabamentos, cores, formas que vão trazer esse conforto. Então, isso tudo vai trabalhar com a mente do ser humano. Então, eu chego em casa, eu não quero que meu cliente chegue em casa e pense, nossa, minha casa é muito bonita, mas eu não me sinto confortável. Não, eu quero que esse ser humano, que essa pessoa chegue em casa e fale, nossa, aqui é o lugar que eu quero ficar. Aqui eu consigo me divertir, aqui eu consigo receber, ou aqui eu consigo ler um bom livro, eu consigo até trabalhar, fazer trabalhos rápidos ou ficar o dia todo trabalhando porque eu me sinto em casa. E quando a gente se sente bem aonde a gente está, a gente flui. Né? Então eu falo que a arquitetura ela é fluida, a arquitetura ela é afetiva, porque é para cada indivíduo. Paty, como a gente pode fazer isso falando de um corporativo, falando de uma loja? Sim, a gente vai entender o que aquela marca quer trazer para o cliente, o que aquela marca quer mostrar para o mundo. É uma coisa mais intimista, mais aconchegante, ou é algo estrondoso, é uma balada, é algo que queira chamar pessoas para uma coisa mais frenética? Então, é entender quem é que vai utilizar aquele espaço e aí sim fazer o melhor projeto, comunicando bem, tendo empatia e entendendo como aquelas pessoas vão utilizar os espaços, e aí sim a gente consegue fazer um lindo projeto. E às vezes o projeto ele nem precisa de muito.
Às vezes você fala, a pessoa não tem um budget para fazer um mega projeto e mudar tudo. A gente consegue transformar o que ele tem, a gente consegue transformar ambientes com cores, com texturas, com troca de acabamento, até troca de possibilidades, né? Se eu tenho um baú, esse baú pode virar uma mesa de centro, eu posso colocar um estofado, ele vira um puff, mas sempre pensando qual a relação que essa casa vai ter, que esse espaço vai ter com essa pessoa que vai utilizar. Isso é muito importante. O lar, ele representa aquilo que você gosta de vivenciar, aquilo que você curte no teu dia a dia, o que faz parte da realidade da tua rotina. Então, cada casa tem ali, digamos que, uma linha a ser seguida, né? Então, é único, cada projeto é único. Quando eu falo de acolhimento, lar é aquele lugar que você chega e sente que chegou do que te pertence, do que é seu. Só que não só fisicamente, é o lugar que você se reconhece como gente, onde tem suas coisas, sua história, seus amores, né, suas tristezas, mas é um lugar que eu acho que a gente se reconhece. Então isso para mim é lá, é onde você chega e sempre se sente bem, independente do jeito que você foi seu dia, ou, né, assim, ou que fase que você está passando da vida. Eu acho que é o lugar que a hora que você chega e fala, estou em casa. Uma moradia, ela pode ser um lar, mas não significa que ela é um lar. O lar, ele já tem mais uma questão de sentimento, aquele lugar onde você se aconchega, é onde você volta de um dia de trabalho, você tem para onde voltar. Não necessariamente tem a ver com a matéria, mas eu acho que tem a ver realmente com as memórias que você tem no espaço, aquelas memórias que você traz de viagem, as lembranças que você tem da criação dos filhos ou até mesmo dos animais de estimação, a lembrança que você tem de receber os amigos. Para mim, isso é um lar. O lar é exatamente quando a pessoa começa a decorar a casa com as experiências de vida dela, né? Com as viagens, com os esportes que ele acaba, né, também curtindo. Então, com o tempo, né, essa casa, né, que foi projetada acaba virando um lar muito personalizado, né? A estética é uma coisa para o ser humano muito importante. Quando uma pessoa está num lugar mais estético, ela é mais feliz. Quando a pessoa está num lugar que é muito bagunçado, que é muito desorganizado, não é harmônico, o tom dela, o tom emocional baixa, né? Então, ela viver num lugar que tem bons acabamentos, uma boa iluminação, bons móveis, não precisa nem ser caros, mas que eles sejam esteticamente bem equilibrados e tudo mais, isso traz um grande bem-estar para o ser humano. Isso é muito importante. Para mim, o que eu acredito é para uma casa se transformar em lar, ela precisa de construir experiências, né? Ter vivências de emoções, aí sim ela se torna um verdadeiro lar. Tem um escritor que eu amo, chamado Mia Couto, que ele fala assim, que é uma frase maravilhosa: não importa a casa onde moramos, mas onde essa casa mora em nós. Assim, eu achei bárbaro, porque ele falou tudo. É uma reflexão bastante interessante, porque me fala de afeto, me fala de conexões, me fala de pertencimento, né? Nos pertencermos a um determinado espaço. E isso é tudo. Eu acredito que um lar, ele não é especificamente uma estrutura física, ele não é só uma estrutura física,
ele é muito mais que isso. Ele é uma construção de emoções, uma construção de uma vivência de emoções, uma construção de experiências. E o lar, na minha concepção, são os aspectos mais emocionais. São os aspectos mais emocionais / espirituais, porque tem a ver com sentimentos que ligam as pessoas, que ligam as relações de pais e filhos e pais e avós. Enfim, o lar, ele, na minha avaliação, ele tem uma conotação muito mais emocional. Laços humanos que ligam as pessoas. Bom, morar é um local onde você vai todo dia descansar, né? É um patrimônio seu que você tem, e a diferença de habitar é o uso desse patrimônio e como você vive dentro dele. O habitar é aquilo que é parte de você, né? Você habita dentro de o habitat nosso, né? Onde você se sente confortável, onde o espaço tem que ter a sua cara, tem que ter a sua essência, né? É o que a gente chama, na verdade, de lar, né? E não de casa. Olha, eu acho que a gente vai acumulando histórias. Então, eu acho importante a gente, cada um, por exemplo, da casa, ter o seu cantinho especial, o seu porto seguro. É o porto seguro, é onde as pessoas se conectam, eu acho que interfere na parte da saúde, na parte do psicológico, do emocional e, como eu falei, no convívio. No caso, eu vou projetar uma residência, eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar naquilo que as pessoas têm dentro delas. Então, aqueles ambientes, eles vão ficar imantados, né, de todo cores, móveis, materiais, luzes, tudo aquilo que faz com que a pessoa se sinta bem. Isso vai interferir na saúde dela, no prazer que ela vai ter de receber novos amigos, na conexão dela espiritual, no descanso dela, no refazer forças, repor energias. Então, para mim, habitar é isso. É muito além do espaço físico. É onde o ser humano ele pode ter qualidade de vida, se conectar com ele mesmo, melhorar a sua saúde física, melhorar o seu contato familiar, de união com os filhos, com os pais, com os amigos e ter momentos de lazer, de alegria, trazendo pessoas para poderem fazer parte daquele espaço que traduz a essência dele. Décadas atrás, a moradia ela era muito mais simples, embora ela tivesse um nível de sofisticação até eventualmente maior, quando a casa era dividida por setores que não eram sequer habitados, porque ficavam reservados a alguns eventos, visitas, festas, coisas muito específicas. Com o passar dos anos e com a evolução da própria tecnologia, a casa se transformou com um conceito de habitação, com toda a tecnologia envolvida, que vai desde os eletrodomésticos, que antigamente não eram tão sofisticados, até o conceito de iluminação técnica, pisos aquecidos, e tudo isso foi dando um conforto e uma condição de moradia para o habitante, para ele poder se sentir realmente em casa. O segredo é assim, você deixar um ambiente leve, você trazer elementos, né, para sua casa que te reportem a tua família, o teu passado, que te deixe mais, que faça uma mente aconchegante. Eu acho que para ser lar tem que ter um pouco disso, sabe? Não importa o estilo da sua casa ou o quão economicamente, financeiramente você é abastado, mas essas coisas afetivas, às vezes uma lembrancinha que você ganhou, que você comprou um negócio, ele tem que estar ali para você bater o olho e ele te trazer essa sensação a todo momento. E eu sempre falo isso até para os meus clientes, né? Que a gente precisa ter na nossa casa coisas que aqueçam o nosso coração, o nosso olhar quando a gente está ali.
A minha relação com a casa vai muito além do habitar, né? Muito além do morar, assim. Eu acredito que a casa é onde você se conecta com você mesmo. É o lugar que você... de silêncio, de reflexão. Eu penso muito que nos últimos anos, depois da pandemia, essa relação com a casa mudou muito. As pessoas estão mais em casa, nós ficamos mais em casa, então nosso olhar está muito mais voltado para casa, né? Então é um lugar onde você volta para você mesmo, né? Para as pessoas que você ama, para aquilo que você encontra. Então, na minha opinião, sim, a casa é um lugar muito importante, que deve ser muito bem cuidado, muito bem olhado, ter um projeto bacana, ter aquilo que te faz bem, né? Os seus hábitos, as coisas que você gosta, enfim, realmente, na minha opinião, assim, a relação com a casa é fundamental, é importante, é o seu refúgio. Eu costumo dizer que eu gosto de deixar sempre a minha casa muito bonita, né, com coisas que eu gosto e encontro, porque é onde eu volto no final do dia e tô ali para me reconectar as energias por um novo dia. São projetos que são para cada família. Projetos que fazem sentido para cada cliente e cada cliente habita a casa de uma determinada maneira. E o habitar não é apenas morar, não é apenas dormir na casa, sair para trabalhar, voltar a dormir de novo. O habitar é você usar cada cantinho da sua casa de acordo com o que você se programa, de acordo com o que você tem vontade. Eu acho que esse sentimento foi muito vivido por todos na pandemia. Após a pandemia, todos conseguiram desfrutar um pouquinho mais da sua casa e aí, de fato, não apenas morar, e sim habitar. E o meu escritório ele tem foco totalmente nisso, de fazer um projeto para cada família, para cada cliente, habitar de fato sua casa e aproveitar o máximo possível de cada espaço do seu lar. Uma habitação, para mim, é aquele lugar onde você ainda não reside, você ainda não criou memória, onde você não criou história. Fazer com que a casa esteja mais gentil com você, que te abrace, a casa precisa abraçar a pessoa. Hoje em dia as pessoas estão valorizando muito mais a sua casa, valorizando muito mais o seu lar. A pandemia trouxe uma reflexão muito grande para as pessoas no que é o valor da vida, no que é o valor das pessoas, da companhia. Então, mais do que simplesmente ter um lugar para morar, você precisa habitar também. E para você habitar, você precisa ter um ambiente muito mais desenhado, um ambiente muito mais tranquilo, um ambiente muito mais aconchegante para você. Um ambiente habitável, você mora e transforma num lar. O que eu sinto é que o habitar é uma obrigação, né? Preciso estar ali para habitar aquele lugar. Agora, morar, eu acho que tem uma coisa muito de você se sentir ali dentro, né? Agora, se você entra num espaço, né? Vou alugar um apartamento, eu vou comprar um apartamento que já estava mobiliado, que tem, sei lá, que saiu numa amostra de decoração, ou que ele é bem bonito, que tá todo mundo falando que ele é maravilhoso, mas eu não me conecto com aquilo, se falta esta conexão, se eu tenho que me encaixar em algo que já existe, isso não é um lar. Ele deixa de ser um lar e vira uma casa simplesmente, uma casa bonita, uma casa feia, grande, pequena, mas um lar precisa ter conexão. Ele precisa ter troca de energia, você precisa se sentir energeticamente leve, livre naquele espaço. Eu posso dizer que nós arquitetos, designers, somos tradutores de sonhos. Então, o perfeito, o sonho, né, é que a gente tenha nas nossas estruturas um lar, acima de tudo, com amor, carinho, afeto, dedicação, resiliência, né? E abaixo disso, obviamente, a estrutura física, que é a casa, e a estrutura humana, que é a moradia. A minha casa tem que ter planta, tem que ter uma coisa suave, diferente do acelerado do meu dia a dia, né? É o momento do restart. Mas eu acho que a casa de cada um, eu tenho certeza disso, porque isso acontece o tempo todo comigo. Eu
faço plantas, às vezes 9 apartamentos no mesmo prédio, todas completamente diferentes. Sempre vai ser o jeito de usar de cada família que vai fazer essa casa do jeitinho que ela tem que ser. O que eu posso fazer dentro do meu quadrado, né? Como eu contribuo para melhorar e qualificar um espaço que é comum, né? Que é de todos, não é só do outro, é nosso, né? E entender que a cidade, ela é um organismo vivo, ela é fruto da nossa produção ou da nossa omissão, né? Porque ela vai existir com a gente ou sem a gente, né? Então, qual é a nossa contribuição para que ela exista de forma qualificada, já que somos profissionais que trabalhamos de forma qualificada o espaço construído, né? Então, isso para mim qualifica o morar, né? Quando a gente fala de habitar, é ir para esse sentido mais profundo da palavra, que é para além da minha experiência individual, é a minha relação qualificada, compartilhada com os outros, né? Os outros, sejam os membros da minha família, sejam os meus amigos, ou sejam as pessoas que cruzam aquele espaço da cidade em algum momento, né? Um lugar para sentar, para sombrear, que garante esse espaço de permeabilidade, né? Isso tudo qualifica a casa, qualifica a nossa existência quando a gente vê que a gente produz de forma generosa espaços mais amáveis, né? O que falta na cidade muitas vezes é esse olhar amoroso para ela, né? E eu acho que a gente tem uma missão grande, é um desafio, as mudanças climáticas também estão aí, mas é um desafio muito bonito, né? Porque a gente vai contribuir para mudar uma realidade que a gente não gosta. Então eu acho que é ir da cidade que temos para a cidade que queremos, é o nosso compromisso coletivo com o conceito de morar. Casa é uma moradia. Casa é um ambiente onde você chega e tem todo o conforto, né? Família, e é um ambiente, é o porto seguro, é o nosso porto seguro. Amor, família, bem-estar, confiança, tudo de bom. Deus, né? Sempre. Olha, a casa é o lugar que a gente, óbvio, né, o lugar que a gente tem para morar, mas eu também entendo que por ser de religião de matriz africana, que minha casa é meu ori é minha casa. Meu corpo é minha casa, por exemplo. A minha casa é onde eu estou. Viver, óbvio que para a gente viver hoje, né, num lugar urbano, a casa é um lugar que tem 4 paredes. Então, também é lugar de partilhar. Como eu sou de família muito grande, de 11 irmãos, a minha casa sempre foi lugar de casa de muita gente, de muita festa, mesmo sem ter muitas condições. Então, a casa é o lugar onde a gente se sente bem também. Lá, para mim, é uma família. Em todo caso, tem que ter as duas coisas comigo, né, junto. Casa e a família, que é o lar. Lar é bem parecido os dois, né? Lar e casa, eu acredito que sejam as duas coisas a mesma coisa, né? Lar é onde a gente encontra o nosso conforto, é onde a gente encontra a nossa família, é onde a gente encontra o nosso sossego. Eu acho que lar é um conceito também um pouco, né? Porque lar a gente pode modificar. Então você tem um lar primeiro, que é o lar familiar, depois você vai ter outros lares, e não é necessariamente um lar com um conceito de família. Lar pode ser um lugar na casa de um amigo que me acolhe, e aí é um lar, porque eu me sinto bem também nesse lugar. Eu acho que lar é um lugar que a gente pode ter muitos lares, muitos, e mesmo na rua eu acho que você pode formar um lar. Você não pode formar uma casa, mas você pode formar uma família na rua, um lar na rua.